Pessoal, tudo bom? Eu queria mostrar para vocês uma evolução aqui dos nossos apps, né? Eu chamo de ecossistema da Advoco. Então, esse aqui foi renovado hoje de manhã e ficou muito interessante. Enfim, com base naquelas principais questões analisadas numa peça pelo juiz, a gente consegue fazer uma espécie de raio-x da peça e sugerir melhorias muito interessantes. Então esse juiz AI aqui, né, juiz AI, e você carrega a peça aqui, obviamente, né, no upload, e ele pega aqui os 6 principais pontos para que o juiz consiga entender o que você quer dizer. Então, principalmente a forma como você escreve, a sua estrutura textual, de clareza, organização, coesão, prolixidade, essas coisas todas. Então ele vem, olha, os pontos positivos dessa peça são esses, recursos como legal design, a coesão, destaque visual, se você escreve parágrafos muito longos, repetição de ideias, ou seja, para falar alguma coisa você tem que ficar repetindo várias vezes, e aqui ele vem com sugestões práticas, né? Quebrar parágrafos longos, eliminar redundâncias, aprimorar. Então ele vai dando alguns exemplos e essa é a primeira parte da revisão. A segunda parte é como você argumenta, como é a sua estrutura da argumentação, porque se você tiver escreve bem, por exemplo, uma estrutura textual, mas você argumenta mal, então isso também peca, né, na forma como você quer convencer as outras pessoas. Quanto mais você conseguir ser convincente na sua estrutura argumentativa, mais você tem chance de ter seus pedidos atendidos. Então ele faz a mesma coisa, ele coloca os pontos positivos aqui, fala o quão bom estão algumas questões na peça e depois os pontos que você tem que melhorar. E a terceira coisa é se a sua estratégia probatória também está boa. Você pode até escrever bem, ter uma boa estrutura argumentativa, mas se você não consegue provar o que você está dizendo, também você vai ficar com a peça com uma fragilidade grande. Então aqui ele mostra a mesma coisa, pontos positivos e pontos onde você tem que melhorar e assim sucessivamente, tá? Ou seja, você tem que sustentar o que você está argumentando e como você está argumentando com provas. Agora, isso também não é por si só suficiente, você tem que ter uma boa base legal para sustentar isso. Você pode escrever bem, argumentar bem, ter boas provas, mas se a sua base legal for frágil, você também tem chance de não ter seus pedidos atendidos. Então ele traz aqui algumas sugestões para você aprofundar nessa parte de base legal. E por fim, como você pede. É tudo uma espécie de sequência lógica. Você tem que escrever bem para as pessoas entenderem logo na primeira leitura. Você tem que ser convincente. A sua estratégia probatória tem que estar bem sustentada, mesmo com a base legal. Mas você tem que ter os pedidos que conversam com isso. Você pode ter até uma boa base legal, uma estratégia probatória boa, mas se seus pedidos não estiverem coerentes, também não adianta muito. Então ele traz aqui também uma série de dicas e sugestões onde isso pode melhorar. Bom, essa aqui já é uma estrutura muito interessante, é assim que o juiz analisa a sua peça. A maioria dos casos é assim. E aqui você pode pedir sugestões de melhoria. Então, quando ele fala que a sua estrutura textual pode ser melhorada, aonde? Em qual parte da peça? Então, essa pessoa escreveu assim: embora a requerida ainda não tenha sido formalmente citada para apresentar contestação, tomou conhecimento a requerida, embora não tenha sido citada, ou seja, melhora a fluidez, a concisão do parágrafo, eliminando repetições e tornando a linguagem mais direta. E ele vai fazendo isso para todas as partes da peça que ele acha que é importante para que a sua forma de estabelecer o que você quer dizer ali seja convincente, seja mais fluida, seja mais condizente com o que vai dar velocidade para o entendimento. E aí ele vem sugerindo várias coisas aqui que você pode ir melhorando.
Essa tinha sido a primeira versão, né, desse material que preparamos para os advogados. Está aqui a peça, né, e conforme ele vai evoluindo, a gente vai vendo aqui a quantidade de sugestões dependendo do tamanho da peça, obviamente, né? Então parece evidente que seu objetivo era de comprovar o faturamento mensal. Não, é evidente que o objetivo era comprovar, ou seja, ordem direta, voz ativa, todas essas coisas são muito importantes para a gente entender o que se quer dizer logo na primeira leitura. Então veja que tem muitas coisas que esse assistente aqui, né, sugere. Então, sugestão da estratégia probatória. As diversas câmeras instaladas no veículo da segunda requerida, as diversas câmeras instaladas no veículo registraram a dinâmica do acidente, adiciona uma referência explícita ao vídeo completo, assumindo que esteja anexado aos autos, convidando o juízo a visualizá-lo para uma comprovação mais aprofundada da dinâmica. Então, esse jeito de escrever não deixa isso tão claro. Assim, deixa isso tão claro. Os frames capturados, o vídeo integral no anexo, tralá. Então, essas são sugestões que nós melhoramos e ficou muito, muito rico aqui do ponto de vista de melhorar a sua peça. E agora vem a novidade. A novidade é que nós incluímos aqui embaixo o gerar minuta. Ora, se eu tenho todas essas sugestões, ao invés de eu ficar copiando e colando, eu já quero que esse assistente gere uma minuta com todas essas sugestões aplicadas. Então, está aqui a minuta reescrita com essas sugestões. Veja, o ChatGPT não é capaz de fazer isso, tá bom? Isso aqui é uma ferramenta que a gente usou pelo Google Gemini, com API, essas coisas todas, e isso torna a experiência de gerar documentos longos como esse muito melhor. Eu posso copiar esse texto e ir lá no Word e colar isso, né, para a gente ver o tamanho que fica. Então veja, eu estou aqui num papel que é um papel A3, né, ele já deu 14 páginas, então é um texto longo, bem detalhado, com todas aquelas nuances de melhoria que foram entendidas ali nas revisões que foram feitas, tá bom? Aqui você pode copiar para o TXT, ou baixar como TXT, ou copiar o texto direto no Word. E tem uma outra novidade que você pode conversar com esses dados. Então, vamos supor que você queira mudar aqui alguma coisa nos pedidos, você fala, olha, reescreva a parte dos pedidos com esse ou com aquele detalhe, e você pode ir fazendo as correções aqui mesmo. Então, essa é a grande novidade que eu queria apresentar para vocês do nosso Juiz AI, tá bom? Testem aí e depois vocês me falem se gostaram.